Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus. Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto, que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos, foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com renovada satisfação que iniciamos mais esse tempo em que dedicamos a nossa atenção para estudarmos com mais profundidade a Palavra de Deus. Nesses dias em que temos visto muita valorização aos sentimentos e às experiências, temos que fundamentar a nossa vida cristã na Palavra de Deus. Temos que voltar à simplicidade e à profundidade do estudo da Palavra de Deus. No Salmo 1, nós lemos que devemos amar a lei do Senhor e nela meditar de dia e de noite. Esse programa tem por objetivo despertá-lo para que você ame cada vez mais a Palavra de Deus e que você medite nesta palavra. Nós queremos ajudá-lo a viver a sua vida cristã, a desenvolver a sua vida cristã. E queremos anunciar, através do estudo da Palavra de Deus, para aqueles nossos amigos que nos acompanham, que Jesus Cristo é a única esperança de salvação, que só através da fé em Jesus Cristo podemos ter contato novamente com Deus. Deus tem nos abençoado nessa tarefa e temos percebido isso através das correspondências que vocês nos enviam. Correspondências que chegam até nós têm nos feito continuar com alegria e firmeza na realização desse projeto. Hoje eu registro a carta que o Riolando nos enviou lá de Londrina, no estado do Paraná. Foi essa a sua mensagem. Pastor Itamir, saudações em Cristo. Ouço sempre que me é possível as suas pregações pela BBN. Gosto da sua fundamentação bíblica e dou graças a Deus por isso. Já faz alguns meses ouvi sua resposta a um ouvinte que perguntou a respeito do dízimo. Fiquei interessado porque tenho o mesmo discernimento a respeito do assunto. Por isso estou lhe enviando um estudo que escrevi nesse sentido. Sinto-me confortado porque sei que não estou sozinho. Um abraço do Riolando. Querido amigo, muito obrigado por suas palavras. Quero cumprimentá-lo pela disciplina de reservar diariamente um tempo para o estudo da Palavra de Deus. Obrigado também pela indicação que você tem feito do programa aos seus amigos, aos seus parentes, aos irmãos da igreja, aumentando assim a rede daqueles que amam estudar a Bíblia. E exatamente por isso, eu quero convidar você e a todos que me ouvem nessa hora a buscarmos o Senhor numa palavra de oração. Vamos colocar esse programa nas mãos de Deus. Vamos orar. Pai querido, chegamos à Tua presença por Teu amor e por Tua misericórdia e graça. Te agradecemos. Obrigado porque podemos estar na Tua presença. E baseados então na Tua bondade, na Tua misericórdia, colocamos os nossos pedidos diante do Senhor. Tu conheces o Josiel, Tu conheces a cada um de nós que Te buscamos nesse momento. E ao intercedermos por ele, lá em Santa Inês, intercedemos por cada um dos nossos ouvintes, pedindo que o Senhor derrame sua graça e misericórdia sobre a vida de cada um daqueles que Te buscam nesse momento. Também Te pedimos, Pai, a iluminação e a capacitação do Teu Santo Espírito. Iluminação para que possamos entender a Tua vontade e capacitação para que possamos Te obedecer. Oramos pedindo isso com gratidão em nossos corações, certos da Tua resposta. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos o trecho final do capítulo 1 do livro do profeta Abacuque. Vamos estudar Abacuque, capítulo 1, versículos 12 a 17. E nesse parágrafo, percebemos que Deus está respondendo às inquietações do seu profeta Abacuque. Na verdade, temos que constatar que todos os servos de Deus experimentam tempos difíceis quando temos que enfrentar perguntas profundas e inquietações. Quando enfrentamos essas situações, é necessário expressarmos essas questões e avaliarmos a nossa fé. É necessário, entretanto, saber com quem compartilhar nossas inquietações e angústias. Ao invés de expressar nossas dúvidas a irmãos que podem ser prejudicados devido à sua imaturidade, devemos expressá-las diretamente a Deus. Abacuque, novamente, diante daquilo que o perturbava, expressou-se diretamente a Deus. Ele abriu seu coração e falou diretamente com o nosso Deus. Abacuque expressou a sua dúvida, a sua confusão, porque sentiu que Deus não o estava ouvindo, que Deus não lhe respondia. Abacuque expressou sua insatisfação pelos pecados da sociedade que estavam constantemente diante dele. Ele sofria ao ver toda aquela situação, toda aquela maldade na sociedade judaica. Abacuque expressou o que entendia ser a razão daquele comportamento errado da sociedade. Eles tinham abandonado a lei não era respeitada pela maioria, e assim o direito e a justiça não prevaleciam. Mas Abacuque também expressou suas dúvidas diante dos eventos históricos que ocorriam naqueles dias. O profeta confirmou sua crença em que Deus é imortal, santo e pessoalmente envolvido com o seu povo. Mas o profeta não conseguia entender como Deus levantaria os caldeus, uma nação cruel, que destruiria os mais justos que eles. O profeta relembrou a Deus que os caldeus ou babilônios agiam como pescadores com suas redes de arrastão. Eles destruíam tudo o que tivesse à sua frente. Passando como um furacão, logo atribuíam seu sucesso às suas divindades. Então, diante dessa exposição de Abacuque, nós temos que notar que os babilônios agiam e confiavam em si mesmos e em suas divindades, não reconhecendo Deus que os fizera seu instrumento para disciplinar Judá. Portanto, podemos estudar esse texto sob o seguinte título: Confiar somente em Deus. Eu repito, confiar somente em Deus. Abacuque 1, 12 a 17. Querido amigo, o profeta Abacuque continuava confiando em Deus, uma vez que Deus é imutável. Não és tu, desde a eternidade, ó Senhor? Veja o versículo 12. Deus é misericordioso, e não seria por causa da profecia acerca da invasão dos caldeus que a misericórdia divina seria invalidada. Não, apesar da invasão ser certa, contudo, a confiança de Abacuque era firme na fidelidade de Deus. Ainda no versículo 12, ele diz claramente: não morreremos. Ora, Abacuque demonstrou que a fidelidade de Deus era a causa de Judá não ser consumida. Porque Deus é fiel desde a eternidade, porque Deus é leal aos seus compromissos, é que o povo não seria exterminado. E por isso ele pôde afirmar: não morreremos. Abacuque continuou confiando em Deus e assim o invocou. Ó Senhor! Essa é uma expressão clara de chamar Deus para olhar para a nossa situação. Essa expressão está no versículo 12 ainda. Ele entendeu que os caldeus foram estabelecidos para o juízo. Eles foram fundados
para castigar Judá pela sua desobediência conforme o predito na lei de Moisés. O profeta então compreendeu que Deus é puro de olhos, de modo que ele não aceita, não pode contemplar o mal e a opressão. A pureza de Deus era possível ao profeta compreender. Porém, Abacuque não conseguia compreender como Deus, tão puro, poderia levar a efeito o seu propósito se a vara da correção, os caldeus, eram homens perversos e, segundo a sua avaliação, eram mais pecadores do que os próprios judeus. Abacuque ainda tinha essa interrogação inquietando: como os ímpios podiam ser usados por Deus se o povo de Judá, segundo o seu parecer, segundo a sua concepção, segundo a sua avaliação, era mais justo que os caldeus? Querido amigo, é possível a concepção humana de justiça alguém ser mais justo que o outro. Isso é possível, quando nós julgamos. Porém, segundo a justiça e o juízo de Deus, não há gradação de injustiça ou justiça. Ou o homem é justo ou não é. Ou o homem foi justificado ou não. Para Deus, os caldeus e os judeus eram iguais, ambos condenáveis diante dele. Para Abacuque, por serem descendentes de Abraão, por terem as promessas, as escrituras e outros privilégios, ele considerava que a sua nação de Judá era mais justa que as nações ao redor. Abacuque não duvidava da obra maravilhosa revelada, nem da obra surpreendente, porém continuava em busca de respostas. Ele não compreendia o modo de Deus trazer correção ao seu povo. Abacuque, querido amigo, era finito, tentando entender o agir de Deus infinito. O ser humano, apenas uma criatura, tenta compreender as ações do Criador, mas não consegue. Há uma grande diferença entre um e outro. Há uma enorme diferença entre o Criador e a criatura. O grande problema é que nós queremos entender os caminhos de Deus com as nossas mentes já distorcidas pelo pecado original. Querido amigo, somente através da fé podemos descansar e aceitar as maravilhosas e surpreendentes ações divinas. Por isso, podemos refletir sobre esse texto, tendo esse princípio a nos orientar e nos desafiar. Devemos confiar somente em Deus, mesmo sem entendermos o seu agir. Eu repito, esse é o princípio que vai nos ajudar a entender esse texto. Devemos confiar somente em Deus, mesmo sem entendermos o seu agir. Nesse texto encontramos 3 razões para confiarmos somente em Deus. Em primeiro lugar, devemos confiar somente em Deus porque Ele não nos deixará sem vermos a sua justiça. Eu leio para você agora o versículo 12. Não és tu, desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu Santo? Não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundastes para servir de disciplina. Aqui nós encontramos a fé de Abacuque no caráter de Deus. O profeta expõe a sua fé de diversas maneiras. Abacuque se dirigiu a Deus descrevendo-o através de 10 características. Deus é eterno. Deus é o Senhor, isto é, Ele é Yahvé. Terceiro, Deus é o Deus da aliança abraâmica. Deus é santo. Quinto, Deus é justo, pois julga e exige justiça. Sexto, Deus é a rocha, o refúgio do seu povo e dos fiéis. Deus é o fundador de tudo, isto é, Ele é o Criador, inclusive dos babilônios. E além disso, Deus é puro, versículo 13. Deus é paciente, versículo 13. Deus é soberano, versículo 14. São 10 características de Deus. Então o profeta reconhece que esses títulos representam diferentes elementos da pessoa de Deus,
que refletem o seu caráter eterno. Na verdade, através de toda a história dos hebreus, Deus manifestou esses atributos, essas qualidades ou essas características em favor do seu povo. Assim, com base verdadeira, com essa base escriturística, Abacuque exclamou: não morreremos. Ao se pronunciar assim, é lógico que não está se referindo à vida eterna, nem à falsa esperança de que não morreriam ao serem invadidos pelos babilônios. Abacuque estava declarando que tinha plena segurança de que a nação não desapareceria, apesar das grandes perdas. O Deus de Judá não os abandonaria por completo. Na sua oração inicial, o profeta tinha clamado por justiça, mas agora entendia que Deus usaria os caldeus para atender o seu pedido. Os babilônios serviriam para Deus aplicar a sua justiça, o seu castigo, pelos pecados do povo. Em segundo lugar, devemos confiar somente em Deus, porque Ele é o maior interessado em responder às nossas dúvidas. Versículos 13 e 14 que eu leio para você. Tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? Querido amigo, diante das 10 qualidades divinas que mencionamos no versículo 12 e 13 e neste versículo 14, Abacuque via uma contradição teológica da parte de Deus. Usar os babilônios, cuja falta de ética e idolatria os qualificaria com mais pecadores. Eles eram mais injustos do que Judá, no entender de Abacuque. Esse tipo de situação não tinha sentido para o profeta. Como é que um povo mais iníquo, mais pecador, poderia ser instrumento de justiça de Deus para punir um povo que era menos pecador? Isso não era compreensível para esse porta-voz divino. Nesse verso 13, reaparecem os verbos relativos a ver. No capítulo 1, versículos 2 e 4, o profeta se queixava de Deus, que o forçava a ver a perversão nacional. Em 1:5, Deus exigia que Abacuque e toda a nação vissem as suas obras de justiça, obras maravilhosas. E agora Abacuque não podia compreender que um Deus santo poderia ver o mal que aconteceria na terrível invasão. Ele não entendia como a rocha, o refúgio fiel, poderia contemplar a destruição de Judá, da sua cidade santa. Afinal, para Abacuque, como é que Deus poderia ver os injustos invadindo Judá, que era mais justo? Uma vez mais, as circunstâncias dão ao profeta uma ideia inicial negativa a respeito de Deus. Se ao princípio Abacuque pensava que Deus era indiferente, aqui ele tem a impressão de que Deus é cego, é frio e sem misericórdia. Aparentemente, aos olhos de Deus, o ser humano não tem mais valor que os animais. É o que ele diz lá no versículo 14. Mas será que Abacuque estava certo nessa impressão? Será que Deus não iria responder às dúvidas do profeta? Em terceiro lugar, para respondermos essa pergunta, entendemos que devemos confiar somente em Deus porque Ele é o maior do que qualquer inimigo. Deus é maior do que o nosso pior inimigo. Versículos 15 a 17. E eu leio esses versículos para você, porque agora nós conseguimos entender o que Deus vai fazendo em Abacuque, na mente de Abacuque. A todos levanta o inimigo com um anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso
oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredura. Por quê? Por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará, por isso, esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? A pergunta que incomodava Abacuque era: como terminar com o problema da injustiça social se Deus vai julgar essa injustiça com um povo ainda mais injusto? Essa é uma dúvida que ainda muitos têm nos dias de hoje. Diante dos métodos divinos, muitos ainda ficam perplexos. Nós não entendemos e com a nossa mente distorcida e limitada queremos entender os planos eternos de Deus. Será possível isso? Ora, querido amigo, com muito carinho devo dizer, não, nós não conseguimos entender claramente os planos de Deus. Mas Abacuque continuou. Abacuque comparou os caldeus com grandes pescadores. Para o profeta, Deus permitia que o Império Babilônico conquistasse qualquer povo que desejasse. Ele não conseguia entender como Deus deixava os babilônios louvarem as suas próprias armas e os seus deuses por suas vitórias. A figura era bem conhecida no Oriente Antigo. Era um símbolo do poderio bélico e militar. Era um símbolo de conquista que aparece na arte babilônica, que mostravam seus deuses recolhendo os seus inimigos em redes. Afinal, uma invasão estrangeira era a solução adequada para castigar o povo de Judá por suas injustiças e pecados? Seria possível harmonizar essa estratégia com o caráter santo de Deus, com o caráter puro e justo de Deus? Abacuque estava novamente levantando questões teológicas profundas. Abacuque estava expressando o seu lamento, a sua incompreensão. Para ele, para muitos de nós, a solução de Deus tem que se harmonizar com a nossa lógica. Mas a minha pergunta é, será que isso realmente é necessário? Querido amigo, Abacuque invocou a soberania de Deus para que ele estabelecesse o seu reino, a sua justiça, e que os homens não mais vivessem de modo semelhante aos peixes e répteis, sem ter quem os governasse. E agora, ao concluirmos a nossa meditação, temos que entender que era mais plausível essa consideração de Abacuque. Será que era plausível? Consideremos isso. Logicamente que não. O profeta se esqueceu de considerar que o domínio da terra foi dado aos homens, e o que é dado por Deus ele não toma de volta. Ele permite que o homem trace o seu próprio caminho, sendo responsável por suas escolhas. A Cristo foi dado domínio de todas as coisas, porque ele conquistou. Deus concedeu todo domínio ao autor e consumador da nossa fé, pois ele conquistou esse direito ao morrer e ressurgir dentre os mortos. Como é que Deus aceitava que os caldeus abatessem os seus inimigos através do seu poder, se eles atribuíam as suas conquistas, as suas armadilhas, endeusando as suas habilidades? Abacuque procurava elementos para compreender a ação de Deus. Mas nós cristãos sabemos que Deus que escolhe dentre os homens e dentre os povos quem é que executará a sua obra. O povo de Israel foi escolhido para tornar conhecido o nome do Senhor. Porém, individualmente, cada descendente de Abraão precisava circuncidar o seu próprio coração caso quisesse ver a salvação de Deus. Ciro e Gideão foram pessoas que Deus usou para suas missões, mas isso não lhes garantiu a salvação. Uma missão não garante a salvação de ninguém. Os hebreus não eram mais justos que os caldeus. Nem os caldeus eram mais pecadores do que os judeus. Todos somos pecadores diante de Deus. E em quinto lugar, o povo de Israel deveria compreender o que Moisés explicara. Sabe, pois, em teu coração, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá essa boa terra para possuí-la. Porque és um povo de dura cerviz. Porque eles eram duros. Porque eles eram rebeldes. A profecia de Isaías diz: o teu primeiro pai pecou,
e os teus guias prevaricaram contra mim. Isaías 43, 27. O povo de Israel era rebelde. Todo ser humano é pecador. E Deus pode usar a quem Ele quer para realizar a sua justiça. Oro para que você, orgulhosamente, não se sinta superior a ninguém. Todos dependemos da graça de Deus e da misericórdia de Deus. Ore agora e coloque-se humildemente diante do Senhor. Que o Senhor te abençoe. Um grande abraço e até o próximo programa. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da Bíblia @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado sim expirou na cruz, e por graça